Olá, esse é o projeto do trabalho final da matéria de Técnicas de Controle de Processo Industrial. A escolha do projeto foi baseada na elaboração do controle de um veículo aéreo não tripulado do tipo quadrirotor, que são aeronaves que podem ser remotamente controladas ou totalmente autônomas. Esse quadrirotor possui 4 motores que o impulsionam. Assim, o torque resultante nos eixos é responsável pela movimentação do veículo. Esse projeto foi escolhido devido à simplicidade e aos baixos custos envolvidos na construção de um quadrirotor em comparação com os demais modelos. Então, após a escolha, foi feita uma modelagem da planta, onde a gente busca garantir a estabilidade nas movimentações do vante, dado que é uma planta que apresenta uma variação temporal e não linear. Então, precisamos fazer um processo de linearização desse modelo, para então projetar os controladores, simular para analisar suas respostas e ver se elas se enquadram nos parâmetros do projeto. A primeira etapa foi definir as variáveis do projeto. As variáveis de controle foram as posições lineares de x, y e z, o ângulo de guinada π, que incide em torno do eixo z, ou seja, para essa condição, o quadrirotor está com uma inclinação de 0 grau em relação ao eixo x e y, realizando um movimento de rotação em torno do seu eixo. O ângulo de rolagem φ, que incide em torno do eixo x e é responsável pelo deslocamento para a esquerda e direita, e o ângulo de arfagem θ em torno do eixo y, responsável pela movimentação do quadrirotor para frente ou para trás. Além disso, tem as variáveis manipuladas, que é o torque resultante em cada eixo, e o impulso resultante no centro de massa, e as variáveis de perturbação, que é o momento aerodinâmico e o efeito giroscópico. E elas vão ser modeladas como funções do tipo degrau. Se valendo da formulação de Euler-Lagrange, a gente obtém as duas equações da esquerda de posições para um movimento translacional, onde T é o impulso no centro de massa, psi, θ e φ são os ângulos de Euler, e as variáveis AX, AY e AZ são consideradas perturbações. O formalismo utilizado para a modelagem nos permite separar o sistema em uma dinâmica translacional e outra rotacional. As três primeiras equações da direita representam as derivadas dos ângulos de rolagem, arfagem e guinada, que são as respectivas velocidades. As três últimas equações da direita dos ângulos se referem à variação deles com relação ao referencial adotado na modelagem. Como a gente considerou, né, o modelo ele não linear, foi feita uma linearização em torno do ponto de operação, que é quando o vante se encontra planando, onde G é a gravidade e M é a massa do quadrirotor. No espaço de estados, a gente tem esse modelo onde x é o vetor de estados, U corresponde às entradas e y às saídas. Fazemos então a derivada em relação a cada uma das expressões para cada variável de estado para obter A, B, C e D. Então, a gente obtém essa matriz de transferência, onde aponta essa setinha, e ela foi simplificada porque desejamos controlar só a posição de x, y, z e o ângulo π. Foram estabelecidos como critérios do projeto que o sistema em malha fechada deve seguir as referências de x, y, z e π, com o mínimo possível de sobressalções e um tempo de acomodação da ordem de 10 segundos para evitar causar danos ao veículo. As funções de transferência que compõem a matriz de transferência, elas não possuem acoplamento. Logo, basta projetar um controlador para cada par de entrada e saída. Entretanto, as funções de transferência para x e y são de quarta ordem, instáveis em malha fechada. Então, o projeto direto do controlador para estabilizar e atender a alguns requisitos de desempenho ele seria bastante complexo. Como o acesso às variáveis φ e θ são disponíveis, e essas se relacionam com os valores de x e y e também com as entradas, pode-se propor uma estrutura em cascata, na qual busca-se controlar φ, θ e π e em seguida controlar x e y. Então, fizemos uma linearização, dessa vez de x, y e z, em função do impulso no centro de massa, que é o t, e dos ângulos φ, π e θ. Foi utilizado o mesmo embasamento matemático da linearização feita anteriormente, determinando o ponto de equilíbrio e obtendo a matriz de transferência. E assim, a gente obteve o segundo sistema do nosso controle multivariável. Foi proposto inicialmente para controlar essa planta os controladores P e Ds, conforme esse diagrama de blocos da direita. Os controladores foram projetados levando em conta os parâmetros definidos. Portanto, foram estabelecidos os tempos de acomodação das malhas e verificada a estabilidade da planta. Foram utilizados controladores PIDs acadêmicos, cujos parâmetros foram determinados pelo método de alocação de polo. Então, a gente encontrou todos esses parâmetros para cada controlador, e é interessante a gente destacar que os controladores cetal-φ têm os mesmos requisitos do cetal-θ e atuam numa planta igual. Logo, a gente fez esses dois controladores serem iguais. Para o caso dos demais controladores, ao alocar os polos, a gente obteve um controlador com zeros rápidos. Então, foi necessário a gente adicionar esse filtro de referência. Bom, feita essa implementação, podemos acompanhar e analisar os resultados obtidos. Foi simulada a resposta ao impulso na referência para x, y e z, que são os três primeiros gráficos respectivamente.
Como esperado, o sistema segue a referência com os tempos de acomodações adequados e o mínimo de sobressalvação. A pequena descida que ocorre no início do terceiro gráfico, que é referente a Z, acontece porque o sistema possui torque inicial zero, o que resulta em uma aceleração inicial de menos gravidade vezes a massa, que é rapidamente corrigida pelo sistema de segmento de referência. No último gráfico, vemos a resposta ao impulso para psi. O sistema segue a referência com erro nulo e tempo de acomodação adequado. Simulando a resposta às perturbações do tipo degrau, pode-se observar que tal φA e tal θA, que são os dois primeiros gráficos, são rejeitados pela malha interna e a perturbação tal psiA, no último gráfico, é rejeitada pela malha de controle de psi. Seguindo o mesmo princípio e simulando a resposta às perturbações AX, AY, AZ do tipo degrau, pode-se observar que todas as perturbações são rejeitadas dentro do tempo de acomodação projetado de 10 segundos. Devido à complexidade do controle PID, para esse projeto, fizemos um outro desenvolvimento usando o controle GPC para avaliar seu desempenho. Então, realizamos um novo projeto de controlador e tivemos que discretizar a matriz de transferência do sistema e projetar esse novo controlador. O controlador GPC foi projetado para controlar as 4 variáveis de interesse, x, y, z e psi. Para isso, foi necessário discretizar a matriz de transferência do sistema, conforme eu falei anteriormente, e a gente obteve essas funções de transferência. Conforme foi estudado na disciplina, para projetar um controlador GPC, a gente usa esse modelo de predição, e aí para obtermos as predições, a gente usa a equação de Diofantina. De A til, a gente consegue obter E e F pela divisão polinomial, e fazendo o desenvolvimento dessas equações, a solução analítica é obtida derivando a função objetiva e é determinada por essa equação final U, na qual a gente vai usar para poder trabalhar. A gente implementou um código de simulação e, como o sistema é desacoplado, foi possível construir 4 controladores GPC isolados. Para o código, a gente definiu os parâmetros de simulação, como vocês podem ver aqui, e discretizando a planta, conforme a gente explicou anteriormente. A matriz de transferência do sistema foi reorganizada para a gente obter essa matriz diagonal. Se eu voltar aqui o slide, antes da gente iniciar o loop de controle, o código ele constrói as entradas de referência e perturbação, que são do tipo degrau. Então, começa o loop de controle que vai calcular a saída no instante de tempo atual e a resposta livre. Em seguida, a gente calcula o valor de ΔU por meio dessa última equação que vocês podem ver aí no slide, e com isso a gente define o próximo passo de controle, e assim sucessivamente. Antes de realizar a simulação do sistema de controle, foi feita a linearização dessas saídas em função dessas entradas de perturbação, e utilizando-se do mesmo método que foi feita na linearização, o sistema que a gente fez, né, inicialmente, a gente encontrou essa matriz de transferência. A gente fez então a simulação do GPC e vamos analisar os resultados. Esses gráficos eles são da resposta de controle de X e sinal de controle de tal θA na esquerda e do controle de Y e sinal de controle de tal φA na direita. Além disso, nesse outro slide, a gente tem também a resposta do controle de Z e T na esquerda e de φ e tal psiA na direita. A gente pode observar que, em relação ao requisito de segmento de referência, para todos esses gráficos, ele foi cumprido com poucas sobressalvações em todas as saídas e um tempo de assentamento da ordem de 5 segundos, que é mais rápido que o requisito de desempenho. Além disso, o problema de rejeição da perturbação ele também foi amplamente atendido em termos de tempo de assentamento. Então, depois de desenvolver os dois métodos de controle diferentes, um PID e outro GPC, foi possível comparar seu desempenho e analisar qual se adequa melhor ao projeto. O controle de GPC possui um custo computacional maior, o que não é um problema nos dias de hoje, e ele tem a vantagem de ser mais simples na implementação. E a sua aplicação exige apenas que o controlador acesse as saídas atuais e as entradas de referentes presentes e futuras. Já o controle PID, existe uma série de controladores em cascata, medidas de θ e φ e outros filtros de referência. Mas, por outro lado, com o controle PID, a gente consegue uma maior precisão para se ajustar os parâmetros do controlador para atender os requisitos de desempenho, o que torna esse tipo de controle mais adequado para quando se deseja controlar de forma precisa sobre a oscilação e tempo de assentamento, que não é o caso desse projeto. Por isso, o controle GPC ele se mostrou mais adequado para o nosso projeto. E foi esse o nosso trabalho. Agradeço a atenção de todos.